Sopa de quê? Ela ia caminhando pela rua. Ai, que fome! Com esse frio, um prato de sopa ia bem. Ele lambia os lábios, imaginando um prato de sopa de batata. Mas alguns passos e a fome começou a apertar, para valer. Quando mais pensava em comida, mais a barriga roncava. Para promover uma boa educação, diversos recursos devem ser investidos. A escola precisa trabalhar com ferramentas que vão encurtar a distância entre o desconhecido e o conhecimento. E tudo que puder ser usado para expandir o aprendizado é muito bem-vindo. E o maior beneficiado é, de fato, o próprio estudante. A vontade de se aprimorar nunca deve ir embora. Afinal, é isso que garante a qualidade de tudo que fazemos. Assim, dessa forma, escola e aluno podem fazer uma bela história. Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me disse, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação dessa semana. Hoje nós estamos em Tatuí, no interior de São Paulo, na Casa Publicadora Brasileira. Não sei se você já sabe, mas a CPB tem uma participação muito grande dentro da educação adventista. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no programa de hoje. Os livros que chegam até as mãos dos alunos da educação adventista passaram por um processo de construção mais do que especial. São diversas pessoas envolvidas na produção desses didáticos que direcionam professores e alunos ao caminho do saber. E todo esse material é pensado e elaborado pelas editoras adventistas que ficam na América do Sul. Na América do Sul nós temos duas editoras adventistas, uma aqui no Brasil e outra na Argentina. A da Argentina atende os países de fala hispânica e essa aqui do Brasil atende a toda a igreja aqui no Brasil, e nós temos uma parceria como Educação Adventista muito grande com essas editoras. Elas produzem em parceria com a Educação Adventista os livros didáticos que são utilizados nas nossas escolas. O livro didático ele é uma ferramenta no processo educacional para o professor. O livro didático ele não pretende direcionar a atividade pedagógica do professor ou como ele vai trabalhar com seus alunos. Mas o livro didático consiste numa importante ferramenta de auxílio ao professor no processo pedagógico, de orientação para o professor de como ele vai trabalhar. Na realidade brasileira, onde boa parte dos professores possuem uma carga horária extensa de trabalho, o livro didático consiste numa importante ferramenta de auxílio dele nesse processo. Como professor de ensino religioso, eu acho muito importante, até mesmo no contexto da Igreja Adventista, do colégio da Igreja Adventista também. Não a igreja em si, mas porque como a igreja cuida em trabalhar a sequência dos estudos, a escola também tem esse cuidado. E o livro didático vem me ajudando bastante nesse contexto, né? Inclusive o livro do 7º ano, que eu tenho aqui em mãos, ele trabalha toda a história de Jesus, né? Desde o nascimento, aí vem onde
ele nasce, o contexto histórico em que ele nasce, o contexto econômico ali, a região toda, e vai trabalhando o ano inteiro a vida de Jesus e vai findar com a morte de Cristo. A educação adventista e a Casa Publicadora trabalham juntas há perto de 100 anos. Inicialmente, a educação adventista sentia a necessidade de materiais específicos para áreas religiosas e a Casa Publicadora, durante vários anos, traduziu materiais produzidos para esta área, materiais de língua inglesa para o uso no Brasil. Na década de 80, a educação adventista percebeu que precisava mais do que livros para a área de ensino religioso. Precisava de livros para outras áreas, principalmente em função do grande número de livros com base apenas evolucionista. Então, na década de 80, a educação adventista decidiu que precisava ter livros específicos para a educação. E de lá para cá, há 30 anos, a Casa Publicadora vem desenvolvendo materiais para as demais áreas do conhecimento. O Brasil é o único país do mundo onde a educação adventista possui material didático para todas as séries, todos os níveis e praticamente todas as áreas requeridas para a educação básica. É um trabalho em parceria feito ao longo dos anos que tem dado muitos resultados. Para a igreja, a questão da educação não é só uma questão de cultura, mas é uma filosofia de vida, é a razão da existência dela. Nós não temos educação, nós não temos colégios, escolas, internatos por uma questão de business, de negócio, de resultado, onde a razão principal seja o lucro, não existe esse aspecto. A educação ela entra com uma razão da existência da igreja, o ensinar. Nós cremos que a educação, o conhecimento, faz parte de uma religião correta. Que a religião para a igreja adventista é uma coisa consciente, ela é racional. Então, a educação, para nós, ela faz parte desse conhecimento como igreja. Nós queremos educar as pessoas, que elas sejam melhores aproveitadas pela sociedade, que sejam bons cidadãos. E, logicamente, o objetivo da igreja, como uma escola confessional, é preparar para o céu, que é o que nós cremos. O material didático da Casa Publicadora, em termos de conteúdo curricular, ele vai ser muito semelhante a um outro material que você veja de alguma outra editora. Aparentemente são muito próximos, mas na essência não são. Nós cuidamos para que aquilo que nós cremos como cristãos seja evidenciado. Nós cuidamos para que isso possa ser passado para os alunos, desde as imagens que são escolhidas, os textos que ali são contemplados na sua abordagem. Uma das questões que nós primamos como cristãos é uma visão criacionista. Nós apresentamos a visão criacionista do mundo, mas também apresentamos a visão evolucionista. Nós entendemos que os nossos alunos, como seres críticos, eles precisam ter acesso a estas duas visões distintas de mundo. Na realidade, nós cuidamos para que nossa perspectiva de vida e de mundo sejam evidenciadas. Nós temos uma filosofia cristã baseada na Bíblia, acreditamos num Deus Criador e nosso livro base é a Bíblia. Então todas as aulas devem ser baseadas em princípios, valores cristãos, pautados por essa linha filosófica. E o material didático ele não pode usar uma linguagem diferente, apresentar uma filosofia diferente. Então ele deve estar unificado filosófica e ideologicamente com a proposta da educação adventista. Um autor escreve aquilo que em essência ele é. Por essa razão, todos os autores de material didáticos da Casa Publicadora, eles são escolhidos primariamente em cima destas questões. Na realidade, os nossos autores não são escolhidos pela Casa Publicadora Brasileira. Eles são escolhidos por uma comissão pedagógica, da qual há participantes da Casa Publicadora, mas há representantes da educação nas diferentes regiões
do Brasil. E os membros dessa comissão pedagógica, eu particularmente dou o nome de consultor, né? Porque eles prestam realmente consultoria. Eu diria que eles são para a gente o nosso certificado de garantia, o nosso certificado ISO 2000, 9000, sei lá que ISO, né? Mas eles que dão um controle de qualidade para o nosso material. Eu sou coordenadora pedagógica, eu olho a linha metodológica do material, eu olho assim, o tipo de atividades que preenche o material, a estrutura do material, a padronização do material, mas quem cuida mesmo do conceito, da fidelização desse conceito, se está correto ou não, é o consultor pedagógico. Eu não sou especialista em física, em química, em português. Eu tenho a minha especialização e a minha especialização é pedagogia, então eu vejo o material da forma pedagógica, mas eu não vejo o material com o olhar do especialista. Então o nosso consultor pedagógico ele é extremamente importante na construção desse material e ele vai dar o norte, vai dar a linha desse material. Daí depois nós começamos, aliás, pela consultoria pedagógica, pela comissão pedagógica. Na comissão determinam quais os critérios que deve ter esse livro, quais são os conteúdos que serão abordados. Daí esse relatório, essa ata, é mandado para todo o país, para todas as escolas nossas conveniadas, no caso hoje a Rede Adventista, nossa maior rede conveniada, né, onde tem mais de 170 mil alunos. Então esses autores vêm da Rede Adventista. Então eles mandam suas propostas pedagógicas. Às vezes nós chegamos a ter aqui 7, 8 propostas para um livro. E daí reunimos novamente essa comissão pedagógica que vai determinar qual é a melhor proposta que atende. Nós temos uma filosofia que nós respeitamos, nós temos os padrões que a editora preenche, né? Nós queremos qualidade em todo o material que fazemos, seja ela em texto, seja ela em qualidade de obra de arte ou ilustrações, né? Então nós temos assim o mero cuidado de ter na sua diagramação, na editoria, em todos os demais setores da Casa Publicadora, a parte de qualidade do material. Sou meio suspeito de dizer porque sou aluno, pelo menos de um desses autores aqui, do Adolfo. Fui aluno, né, do Adolfo. E eu acredito que a editora foi bastante feliz ao escolher essas 3 pessoas, pelo menos aqui do material que eu tenho em mãos, do Adolfo, que é o Adolfo, o Marcos Benedicto e o Rodrigo Silva. São pessoas que, além de teólogos, eles são educadores também. Então eu vejo que há uma preocupação da parte da editora em não chamar qualquer pessoa, em chamar pessoas que sejam capazes mesmo de transmitir a ideia da educação adventista e a ideia de uma instituição séria. Nós precisamos ter qualidade acadêmica. Então, os materiais didáticos que são utilizados na educação adventista devem ser também bem selecionados, bem produzidos, com altíssima qualidade acadêmico-pedagógica. Nós estamos trabalhando com uma comissão pedagógica para a elaboração do novo livro, da nova coleção de língua portuguesa. Não é minha área, naturalmente, né? Os melhores especialistas que nós temos estão aqui na CPB, mas eu estou aqui representando os gestores educacionais de todo o sistema para que a gente acompanhe bem a questão do técnico com a filosofia, né? Que é muito importante nos nossos livros didáticos, a mensagem que eles transmitem. É um privilégio termos uma coleção completa de livros didáticos que são feitos por autores que têm as mesmas crenças da educação adventista. Atender ao que o Ministério da Educação espera sem perder seus princípios e valores educacionais. Há 30 anos, a CPB tem imprimido no Brasil livros de altíssima qualidade. Em números recentes, são mais de 1,5 milhão de livros que chegam todos os anos nas unidades. Ao todo, são 230 títulos de livros didáticos e 102 títulos de paradidáticos. Os paradidáticos, eles são livros de leitura. Aqui, com relação ao tratamento destes originais em relação à editora, nós, como rede adventista, procuramos trabalhar textos que realmente eles coadunem com a nossa filosofia, os nossos princípios. Como educação, nós não podemos fugir também de trabalhar dentro dos paradidáticos ou livros de literatura, leitura para a educação básica, os temas transversais,
que são a causa da origem dos paradidáticos dentro do currículo. São assuntos, por exemplo, educação sexual, a questão da ecologia, a questão do preconceito, as questões raciais. São temas transversais, como já diz a palavra, eles atravessam o currículo. E não se tendo lugar para colocar isso nos livros didáticos, então a origem aqui no Brasil veio então para uma leitura e a que se faça, digamos assim, complementando ou agregando ainda mais ao currículo esses temas. Especificamente são assuntos bastante pertinentes à nossa cultura brasileira. Aí os paradidáticos, eles não são só texto, né? Eles têm aí todo o brilho da ilustração, da aventura que tem dentro do texto, o tipo de escrita que é colocado, os textos como que eles são feitos. Então esse é um tipo de produto muito usado na escola, porque a gente quer incentivar a leitura, né? Há um papel da escola do incentivo à leitura. Infelizmente o brasileiro não tem muito a fama de leitor, né? Mas com esse trabalho a gente pode estar incentivando as crianças e adolescentes a terem um gosto pela leitura, pelo prazer de ler realmente, uma literatura bem mais interessante, e pela oportunidade de conhecer alguma informação que contextualize com o que ele estuda na escola. Meio cansado e distraído em seus pensamentos, gastrônomos, o homem deu uma tapada numa pedra. Não era pedra grande, mas estava bem no meio do caminho. Ele se abaixou, pegou a pedra lisa e muito bonita. De repente ele teve uma ideia. A preocupação maior é, por exemplo, que haja credibilidade em cada informação aqui dentro. Por isso que se há uma foto, nós precisamos saber se aquela foto é autorizada, até pagamos por ela, para que haja realmente crédito em cada coisa que é colocada aqui. Outro dia nós fizemos um livro, era de educação infantil, e nós colocamos na época de José, aí o desenhista colocou as pirâmides. Aí então veio o editor e disse, mas na época de José pequeno já tinha as pirâmides? Aí, tinha, não tinha, então fomos pesquisar. Olha só, a gente sempre desenhou o Egito, tem que ter as pirâmides. Aí, na época de José tinha as pirâmides? Nesse questionamento, o editor vai atrás para que realmente o desenho que esteja ali seja uma informação fidedigna ao texto. E além de toda essa produção impressa que acontece dentro da Casa Publicadora, ela também abriga a equipe do Portal Educacional, um espaço virtual que consegue concentrar todas as unidades de educação adventista do país e muito mais. A tecnologia está aí, nós vivemos num mundo onde cada dia novas ferramentas tecnológicas são utilizadas e a internet ela faz parte do cotidiano da educação. E o Portal Educacional é uma ferramenta importantíssima para a educação adventista aqui no Brasil. A cada dia nós temos milhares de acessos, tanto por nossos alunos, pelos pais, pela comunidade acadêmica e também por aqueles que querem conhecer um pouco mais de educação e da educação adventista. Existe um contexto atual, né, que a tecnologia está na vida de todas as pessoas praticamente. As crianças estão nascendo numa geração com um vínculo muito grande com a tecnologia. E no contexto do portal, ele entrou em rede nacional há 4 anos, a gente percebeu um crescimento muito grande na aproximação, poderia até dizer assim, de pessoas ou das pessoas ao contexto do portal, da comunidade escolar com a própria educação adventista, em função da tecnologia, e eu acrescento a comunicação junto, né? Porque a tecnologia sozinha, na verdade, ela não tem esse impacto tão grande, mas agregando a comunicação, aí a gente consegue ter um resultado melhor. Então a gente percebeu assim, um número muito grande de pessoas que se aproximaram da rede e até, eu diria, mantém um relacionamento, assim, não é bem um relacionamento, mas mantém um relacionamento com a gente em função dessa questão tecnológica. Mas falando de aluno mesmo, né, aluno-professor, a questão do aprendizado através de recursos interativos que são desenvolvidos
com a intenção de levar até o aluno algo que facilite o aprendizado dele através de jogos educativos, quizzes, desafios, infográficos e vários recursos ali que eles estão acostumados a utilizar em outros meios, às vezes não apenas no educacional. O Portal da Educação é uma maneira de você divulgar o que você também está fazendo em sala de aula ou quais os conteúdos que eles têm ali. Mas eu utilizo o blog dos professores do Portal de Educação, que é o que eles acessam para ter acesso às minhas aulas, para ter acesso a dicas. Então, por exemplo, gente, a prova é amanhã, tem uma dica lá no blog, né? Então, assim, eles ficam muito na frente do computador e às vezes é até difícil tirá-los da frente do computador para ir para um livro para estudar. E isso é o certo. Então, o pai tem que trabalhar com isso. Você tem 1 hora, 2 horas de computador por dia e você precisa ir para o livro, porque é a base do estudo deles, né? É a base do conteúdo que eles têm. Mas é legal também você falar, não, peraí, pai, eu estou estudando na internet também. Todo o material didático impresso pela Casa Publicadora é utilizado por todas as escolas adventistas. E o conteúdo que ali está impresso, ele é utilizado conforme a região também. Então existe um cronograma local. Mas o assunto, eu me refiro, por exemplo, à unidade que a escola está utilizando, é semelhante, mesmo sendo em regiões diferentes do Brasil. E no portal a gente disponibiliza esse conteúdo organizado conforme o material impresso. Então, independente do momento que a escola está utilizando, no portal ela sempre vai encontrar informação. Mesmo que, de repente, não seja na mesma semana, ou não seja, tenha uma diferença de datas, mas o conteúdo fica disponível no portal durante todo o período do ano. A gente tem trabalhado de forma integrada para facilitar a vida tanto da escola, quanto do portal, quanto de toda a comunidade escolar. Seja no espaço virtual ou através das páginas de um livro, a Educação Adventista todos os dias se empenha para apresentar um conteúdo que transforma, renova, edifica. E junto com a Casa Publicadora Brasileira, a missão de educar gerações tem sido uma realidade. O dinheiro na escola está muito presente, é um negócio. Você recebe, você paga, você tem professores, você tem funcionários. Nós temos milhares, nós temos na América do Sul 14 mil pessoas envolvidas com educação. Você tem que ter dinheiro para pagar salário e despesas de 14 mil pessoas. Então, só que o dinheiro para a igreja não é um fim, é um meio. Essa é que é toda a diferença. A educação para a igreja, ela passa pelo dinheiro como um meio de você alcançar seu objetivo, que é educar as pessoas que vêm para as nossas escolas. Então aí você pergunta, qual é o maior resultado da educação? Para nós como igreja, o maior resultado da educação é você ver pessoas sendo transformadas, que depois de alguns anos as pessoas estão ocupando postos chaves na sociedade, abrindo suas empresas, tendo famílias unidas. A educação faz isso, permite você buscar mais conhecimento, através desse conhecimento, você se livrar de problemas, você não se atirar nas drogas, você tem famílias bem ajustadas. Esse é o maior resultado que nós temos. Mesmo trabalhando com as finanças na igreja e envolvendo as escolas, eu vejo mais do que isso, porque o meu papel é trabalhar com os meios para conduzir a educação a chegar no fim a que a igreja se propõe. O dia que nós perdemos a missão, nós perdemos a nossa identidade. E sem identidade nós não temos razão de existir como rede. Então, nossa missão é o nosso maior patrimônio. É o sangue vital que circula nas veias da educação adventista, e todo educador deve ter muito claro essa missão, que é preparar o aluno em seus vários aspectos: físico, intelectual, mental, espiritual, social, para serem bons cidadãos, preparados para viverem nesse mundo que é cada vez mais competitivo, serem bem-sucedidos aqui, mas para serem também, juntamente conosco, cidadãos do Reino Celestial. Essa é a nossa missão, e através de princípios, uma educação pautada em princípios e valores, nós temos que buscar essa missão. Esse é o nosso maior tesouro. Nós não tentamos, vou usar uma palavra que é conhecida no meio religioso, catequizar a pessoa por um lado só, dar só uma visão das coisas, unilateral das coisas. Nós tentamos abrir o conhecimento das pessoas. Então agora, a maior razão porque a educação adventista tem crescido é porque ela não perdeu seus valores distintivos. Por que um pai coloca um filho numa escola adventista? Porque o pai sabe
que, ademais da qualidade de ensino, que ele pode buscar em qualquer boa escola, e muitas vezes com muitas condições de patrimônio, condições físicas melhores do que as nossas escolas, é que nós temos atrás valores que nós tentamos passar. Valores de construção de família, valores de construção do seu caráter, dos seus traços de personalidade. Nós tentamos construir esse tipo de valor. E quando o pai traz o filho para a escola, ele vem para a escola adventista pensando nisso. Se nós abandonarmos estas coisas e tentarmos ser unicamente uma escola que passe um bom conteúdo educacional, o pai vai ter mais opções para buscar. Porque ele vem para cá por um distintivo que a Igreja Adventista tem com a educação. Então essas são as coisas que nós nunca poderemos perder. Você pode ver que diversas mídias estão empenhadas para que a educação adventista seja uma rede educacional atualizada. Por outro lado, o que nos motivou no passado continua impresso nos diversos materiais que produzimos até hoje. O programa Educação fica por aqui e nós nos vemos na semana que vem. Educação, para mim, é algo que transforma a pessoa. Nós conseguimos enxergar o que há de melhor dentro dela. Nesses 13 anos de magistério, eu presenciei alguns alunos que tiveram essa história. No final do ano, eu fui convidado para fazer o discurso de formatura de uma aluna que era desmotivada. Ela não sabia o potencial que existia dentro dela. E nós conseguimos, não apenas eu, todos os professores, a educação adventista como um todo. Nós conseguimos tirar o que tinha de melhor de dentro dela. E hoje é uma advogada formada